A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com um sabor incomparável. Camarão Select, à venda somente pelo telefone ou WhatsApp. Peça agora, 99898-8882. Camarão Select, o sabor da natureza em sua mesa. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, 8 horas 15 minutos. Voltamos então com o professor Jefferson Manhães. E, professor, a pergunta de Aloysio, se o senhor quiser já. Olha, eu quero dizer, Aloysio, que, retomando aquela questão da possibilidade de nós nos equivocarmos em alguns encaminhamentos pedagógicos, eu acho que nós temos um grande problema nesse país, muito grande, que é a formação dos nossos professores, né? Nós temos, de fato, esse é um desafio que nós temos que estar em processo contínuo de formação, como em toda profissão, mas nós que trabalhamos com saber, né, nós temos hoje tem empiricamente um déficit, se nós olharmos os professores que atuam em determinadas disciplinas e a formação dele para atuar naquela disciplina. O que nós encontramos muitas vezes são que para cumprir o currículo, alguns professores se desdobram tendo que atuar junto com seus gestores para não deixar o aluno com aquele horário vago, e aí o professor começa a transitar em outras áreas, algumas que ele tem um pouco mais de aptidão, mas muitas vezes ele não teve a formação adequada, e isso é um grande problema. Acho que hoje com toda a liberdade de pensamento, eu acho que a universidade, os institutos federais são espaços de universalização do debate. Eu acho muito triste quando eu chego e digo que a imprensa brasileira toda é comunista, que o sistema financeiro é comunista, né? Eu estava conversando com um colega que ele diz lá, o New York Times é de esquerda. Naturalmente, para o Brasil você não pode falar isso. Talvez você pode dizer lá nos Estados Unidos, mais ligado ao partido, com os pensamentos dos democratas do que os republicanos. Até porque a concepção de liberal dos Estados Unidos é completamente diferente de liberal do Brasil. Mas, assim, mas você vai conversar com algumas pessoas hoje que estão muito posicionadas para falar e pouco para ouvir, né? Que é um outro grande problema. Algumas pessoas elas estão vendo, né? O comunismo, o esquerdismo, a doutrinação. Como professor, eu estou me sentindo muito desrespeitado, né? Enquanto parte de um grupo de profissionais que se desdobram. Nós erramos, nós equivocamos, nós podemos ter excessos de um lado ou de outro. E agora eu digo o seguinte, os extremos são sempre muito difíceis, porque os extremos são autoritários. Seja a extrema-direita, a extrema-esquerda, que de alguma maneira possa estar no posicionamento de algum movimento. O que eu vejo, naturalmente, nas escolas das ciências humanas, eu vejo muita pesquisa séria. Também vejo jovens que se sentem com maior liberdade de pensamento, né? E eu não me ofendo, né, como professor, se eu tenho uma interlocução inteligente de jovens, eu vejo jovens brilhantes. O que a gente não pode é banalizar. Seja banalizar o debate, seja desqualificar. Eu não posso desqualificar o outro. Então, também junto com a liberdade de pensamento, com uma formação de caráter desses meninos, dessas meninas, desses jovens, desses que estão se formando lá, porque, como eu disse, na educação existem os elementos fundamentais, a matemática, a área de linguagens, a ciência, mas existe um conjunto de outros aspectos, como a formação do caráter, como a formação do pensamento crítico, como um ambiente para a formação da criatividade, outros elementos, né, que eu preciso preparar as pessoas para a convivência. Eu não gosto, para mim, é quando a gente entra por desrespeito, seja do lado A ou B. Então, há movimentos que podem ser ou pessoas se desrespeitar outro, isso não pode ser. Eu tenho que, como professor, eu tenho que ensinar os meus alunos, né? Por exemplo, vai numa aula de direito, né, do segundo período, terceiro período, quando os alunos estão começando a acessar as leis e sentir empoderado porque tem conhecimento agora dos seus direitos, eles ficam muito mais críticos, muito mais aguerridos, né? Porque às vezes eles nem tinham conhecimento desse aspecto da cidadania. Então, podem haver excessos, isso é natural. E como a gente faz isso? Não é dizimando, não é diminuindo, é indo
para o encontro, fazendo a gestão do conhecimento, de ambientes de aprendizados adequados. Se há excesso, por óbvio, tem que diminuir, né? Lógico. Excesso, não diminuindo. É o excesso de acesso à televisão, excesso de acesso à tecnologia, excesso de acesso ao álcool, acesso a determinadas coisas. Eu tenho que ter uma vida ou trabalhar com... Agora, a juventude, nós já fomos jovens também, a juventude é um tempo da nossa esfera que nós precisamos de referências que nos ajude a conduzir. É um momento em que você quer se rebelar contra os seus pais, porque você está formando a sua identidade. E para isso existe o conflito. Né? Então, lidar com isso não é você impondo uma disciplina tão rigorosa, porque senão você embota a criatividade, embota uma série... Agora, o equilíbrio é muito difícil. E eu acredito nos espaços plurais, com liberdade de expressão do pensamento, mas também das emoções. Professor, eu fui aluno do IFE, entrei em Cefet, saí do IFE em 2007, 2009 ali, e recebi uma mensagem de um aluno aqui, que estava atento no nosso primeiro bloco, quando a gente estava falando sobre a questão de cortes, né, e de contingenciamento. Você falou da possibilidade de junho até outubro ficar sem possibilidade de honrar os compromissos. Quando eu entrei no IFE, eu entrei no segundo semestre, que era em outubro, e havia uma história de que sempre você entrava no IFE e não ia saber quando ia sair, porque eram muitas greves naquela época ainda, e isso veio se rearrumando ao longo do tempo, e hoje você tem ali praticamente um equilíbrio. A gente não tem muito tempo de greve na instituição aqui em Campos. Esse cenário que se desenha hoje, a gente pode caminhar para voltar ao IFE lá de trás, aquele IFE que a gente entrava num ano, mas não tinha certeza quando que a gente ia conseguir concluir um curso? Eu espero que não, porque mesmo com toda essa minha contundência da minha fala, eu faço isso no sentido, inclusive, de despertar a gravidade da situação para as pessoas, para que elas possam se mobilizar. Eu quero dizer que eu já fui a 4 câmaras de vereadores, eu já fui a 2 vezes à Assembleia Legislativa, os reitores estão fazendo isso no Brasil inteiro, estão conversando com as comunidades, seja interna e externa, nós estamos conversando com os deputados, com os senadores, e eu tenho esperança concreta de que o contingenciamento, que agora é um bloqueio, é um contingenciamento por meio de um bloqueio, ele vai ser revertido. Mas como? Através dessa pressão, de fato, dos espaços acadêmicos, dos pais, daqueles que são ex-alunos, sabem da importância da educação, aqueles que têm essa visão de país, e que eles possam sensibilizar os nossos gestores. Eu estou falando o presidente da República, o nosso ministro. Eu sei que não é fácil também, eu quero aqui dizer que dentro do Ministério, do governo, como eu falo, há uma busca por mais recursos. Eu gostaria de ver o meu ministro, fazendo como fez, por exemplo, o ministro Roscielli do governo passado agora, indo para o Congresso Nacional, fazendo como está fazendo o ministro da Ciência e Tecnologia, buscando novos recursos. Eu gostaria de ver mais o meu ministro nesses espaços, brigando por mais verba da educação. Agora, há possibilidade da gente usar melhor a verba que nós temos? Há possibilidade. Sempre há. Sempre eu aprendi que sempre há possibilidade de fazer um trabalho melhor do que nós fazemos. Mas dizer que neste país nós já temos dinheiro suficiente para a educação, isso falta com a verdade. Professor, e a gente, nesse mês, nós tivemos 2 protestos, né? A população foi para a rua no último dia 15 contra esses cortes, esse contingenciamento na área da educação, em resposta a esse movimento que foi classificado como um movimento de esquerda, e você tinha ali bandeiras de alguns partidos, inclusive em alguns protestos, mas isso é meio difícil de você impedir, né, que só leve uma bandeira partidária. Veio um movimento de apoio ao governo Bolsonaro agora no último domingo. Em número de cidades aconteceram mais manifestações contra corte do que os de apoio a Bolsonaro. Foi 156 municípios que foram protestos a favor do governo Bolsonaro, e anteriormente 226 municípios nos cortes para a educação. Quer dizer, é uma diferença pequena, você não tem número de participantes, até porque isso tem cidade que não faz, a PM não faz. Aqui em Campos, por exemplo, os protestos do Bolsonaro, segundo os organizadores, o G1 deu 400 pessoas. Os organizadores do protesto da educação não contabilizaram. Então, é sempre
Mas, enfim, de fato, foram 156, 222. Olha, eu quero, Cid, você... Cidades. Olha, a intensidade foi diferente geograficamente e foi intensidade do número de pessoas. Veja o que aconteceu com os estudantes aqui na quarta-feira, chovendo muito, a Praça São Salvador e a chegada dos estudantes, tudo isso. E veja, então assim, pode ter acontecido inclusive nas mesmas cidades, é verdade, com intensidades completamente diferentes. Agora, o que me entristece, assim, é legítimo no processo democrático, isso é bom para o país, isso é bom. Agora, usar um pensamento para um diferente do outro, vamos usar pau que bate em Chico, bate em Francisco. Dizer que o movimento dos estudantes, maçoramente, e dos servidores da educação e dos seus familiares, foi um movimento político da perspectiva partidária, que eu vi ministros falando isso. Porque eu vi falando sobre Lula livre. Eu vi falando sobre... Por isso foi político. O que eu ouvi foi político. E passar essa leitura, né? E no de ontem, quando fala de fechar o Supremo Tribunal, né? De uma série de outras coisas. Não, isso foi pontual. Aqui, vamos dizer o seguinte, foi pontual nos dois. Foi pontual nos dois. E eu quero, assim, pelo que eu vi do movimento de domingo, um movimento de pessoas, né, que vão às ruas, com o seu direito de ir às ruas, com o seu direito, não foi majoritário, pelo menos no que eu vi, pedindo questões que eles entendem importantes, e o da educação também foi. Agora, foram movimentos completamente diferentes de sua intensidade. Falo isso, pegue as cidades onde ocorreram, não vamos olhar pelo número, não. Pelo número já foi muito maior, né? Mas pegue a intensidade. Foi muito maior, foi um pouco maior. Olha, Luizinho, eu vou dizer das cidades que eu vi. Tô falando de G1, Jafim. Tá certo. Não, tá certo. Verdade. Aí contabilizou no Brasil todo. Não. 222, 156. Olha, corretíssimo, e acho que também é isso mesmo. É uma diferença, mas é uma diferença que não é tão grande. Eu estou falando, em número de cidades, a diferença pode não ter sido grande, mas no número de intensidade, quando você olha... Eu vou dar um exemplo da onde eu olhei. Então o G1 tem a visão geral e é melhor, e tem que ter essas referências. Se você olhar a intensidade, não foram... Se você pega Candelária, se você pega Paulista, se você pega o que ocorreu, então, nos lugares, você pega aqui na nossa cidade, não são comparáveis do ponto de vista de número de pessoas. Mas assim... os dois são legítimos, e o mais importante não é só o número de pessoas, é nós respeitarmos o direito dos cidadãos brasileiros poderem se organizar, se manifestar de maneira livre, de maneira organizada, sem ter quebra-quebra, né? Então, assim, foi bonito ver os dois movimentos, eu quero dizer assim muito sinceramente. E digo, como eu falei, dentro do grupo você não tem como controlar, às vezes, no movimento de domingo, extremistas, né, que falam no Facebook e vão lá. Então, assim, eu não vi como eixo principal do movimento de domingo. Assim como, e aí é isso que tem que ter honestidade, assim como no movimento do dia 15, essa partidarização, e eu quero dizer que é importante, os partidos políticos são muito importantes. Eu não estou aqui também colocando isso, não. A política é fundamental. Eu não estou aqui demonizando. Só que eu estou falando, dizer que o movimento do dia 15 foi da esquerda e de partido A ou B, e que o movimento de domingo não, foi um movimento autêntico da cidadania, é desonestidade de fala, de pensamento e de métrica de olhar. Eu quero dizer que os dois foram muito importantes para esse país, para dizer lá no Congresso Nacional, olha, não trata de qualquer maneira também, não. Tem uma pauta importante nesse país e que cidadãos brasileiros estão se manifestando. Eu só não acho que a gente pode louvar um e demonizar o outro, né? Como eu estou assistindo e a gente está vendo isso na mídia. Tem dos dois lados, né? Não, dos dois lados. Eu acho. Quer dizer, vou tomar como ponto de campos. Eu acho que foi um erro você fechar a Alberto Lamego em frente ao EF, como foi fechada durante 1 hora, né? É uma saída importante de 2 municípios, né? Que é São da Barra e Campos. Tem um Porto do Açu, tem um tráfego ali pesado de carretas. Eu acho errado. Quem não quer... É direito constitucional protestar, é direito você não protestar e querer levar a sua vida. Então, acho que foi um erro. Como foi um erro o incêndio do ônibus no Rio de Janeiro, nos protestos também do dia 15. Foi um erro. Como
um erro arbitrário, antidemocrático, constitucional, você falar em fechar Congresso e fechar Supremo. Então, acho que excessos existiram de um lado, existiram do outro. O que eu acho, particularmente, e é por dado empírico, é que tomado como referência 2018, se você olhar as cores das manifestações, realmente, a manifestação no domingo, é verde e amarelo majoritário e tem muito vermelho nas manifestações do dia 15. Cada um escolhe a cor que quer. Inclusive, eu acho que o Brasil não ter vermelho na bandeira é até errado, porque Brasil vem de brasa, caracodo para o Brasil para atingir tecido de vermelho. O Brasil, em termos etimológicos, deveria ter vermelho na bandeira, porque o nome vem de brasa, vem da cor vermelha. É verdade. Né? Mas, enfim, não é, e não vou mudar a bandeira agora. É lógico. Mas, enfim, porque aí, por exemplo, o Haddad faz a campanha com a estrela do PT, primeiro turno, vai pro segundo turno, muda para verde, amarelo, azul e branco. Aí fica hipócrita. E você, aquele protesto do Ele Não, que teve aqui na Praça São Salvador, também foi muita gente, embora a resposta tenha sido ruim, porque o voto feminino, segundo o Ibope, feito naquele dia, foi dia 29 de setembro, e dia 30, o voto do Bolsonaro aumenta, isso no Ibope, no voto feminino e fora da margem de erro, então a consequência não foi boa, empiricamente, mas enfim. Apareceu a pessoa com a bandeira do Brasil lá, e ela quase foi, estranharam aquilo. Quando você entrega a bandeira do seu país para o seu adversário, você está entregando junto o país, né? Eu quero dizer, Aluzinho, essa questão das cores, infelizmente, a gente sabe que o Collor, ele pediu para todo mundo de verde e amarelo. Fora de preto. A gente pega na ditadura militar as pessoas como... Então, assim, há eu acho assim, o que as cores que estão sendo postas, né, talvez da manifestação dos estudantes, as que tinham lá, eu vou dizer do Instituto Federal Fluminense, aqui, né, os nossos estudantes vieram com o seu uniforme, né, o de Guarulhos aqui da nossa unidade de Guarulhos, além do seu uniforme, com seus jalecos, inclusive na área de enfermagem de branco, eles vieram com a cor da sua escola. Então, se teve também outros manifestantes que se identificam com esse movimento da educação. É uma pena a gente não ver outros com bandeiras verdes e amarelas que não se identificam com a educação. E não quero dizer que quem estava no domingo não se identifica com a educação. Eu só quero dizer que o que nós estamos fazendo aqui, e que eu estou fazendo aqui, o que todos os reitores estão fazendo nos seus municípios, o que as nossas comunidades, os professores, os alunos estão fazendo com suas famílias, é o seguinte: olha, nós estamos muito preocupados, porque a educação nesse Brasil nunca esteve com um risco tão grande numa política pública como são dos institutos federais e das universidades federais, especialmente no interior desse país, tão ameaçados como nesse passado. É lógico que o Brasil está passando por uma dificuldade econômica, né? O que eu quero é estar ao lado, como sempre estive como cidadão, para ajudar a encontrar soluções. Agora, nós precisamos de lideranças que tenham a capacidade de convergir e não divergir. Porque eu aprendi que não é só o consenso que tem que ser qualificado. Hoje, o que está faltando é o dissenso qualificado. Eu posso divergir do seu posicionamento, mas eu tenho que qualificar. Como você falou assim, olha, eu estou falando do G1 aqui, eu tenho uma informação que é melhor que o seu empirismo local. Então é isso mesmo. Então, se você tem essa informação, e lógico que eu tive acesso também a ela, né, mas estou dizendo que essa informação geográfica, às vezes, olhar só por ela, talvez possa não dar toda a dimensão, e aí você usa também a sua vivência, eu conversei com outras pessoas de outras localidades, mas não é independente se teve 15 mil ou teve 10 mil. Se teve 10 mil ou 15 mil, importante estar o cidadão brasileiro lá falando. Agora, mais importante, com a possibilidade de ir à rua e não ser ameaçado, seja pelas forças policiais, por qualquer outra coerção. Então, eu quero dizer que não se parta para depredação, para queimar ônibus. Não tenha dúvida. Agora, quero também para arrancar faixa em defesa da educação, como foi arrancada na Federal do Paraná, em Curitiba. Que aconteceu domingo. Sob aplausos. Então, como aconteceu queimar ônibus, fechar. Com a placa da... Bom,
A placa da Marielle. Tantas outras coisas, né? Ou também uma pessoa com camisa da Marielle que teve que sair sob escolta policial na Paulista, porque estava com a camisa da Marielle. Aí você, quem vê os vídeos, né? Você vê líderes hoje que estão no Congresso Nacional que nas manifestações pretéritas estimularam, fizeram, e hoje não pode ter nas ruas, ter... Então, assim, eu acho que esse discurso... Então, esse discurso... Você viu o vídeo da Joyce? Eu aprendi a baderna, aí bota a baderna no negócio político. Vamos, galera, grita mais! Então, assim, eu aprendi que, sabe o que acontece? Sabe o que está faltando hoje? Está faltando coerência. Sim. Coerência da minha história de vida com o meu discurso, com a minha prática, com as minhas atitudes. E eu quero dizer assim, hoje como reitor, eu me policio muito quanto a isso. Porque eu sei, além de ser professor, eu represento uma comunidade educadora e eu me policio muito. E sei que as minhas atitudes, elas influenciam muitos jovens. Gostaria também que todos os líderes políticos desse país soubessem que a liderança tem um caráter formativo, porque ela pode apontar para enaltecer os nossos valores ou deixar que os nossos instintos... Eu vi uma vez um artigo até de um ex-prefeito, mais primitivos, possam aflorar. Todos nós, na religião, a gente trabalha o homem velho e o homem novo. É um conflito. Pode ser da mulher nova e do mulher novo. Então, o que a gente quer dizer? Olha, os nossos elementos mais perversos da nossa personalidade, se nós estivermos num ambiente que os estimule, olha, a gente faz coisas que a gente às vezes não acredita. Eu quero estar num ambiente que estimule o que eu tenho de melhor. Eu quero estar num relacionamento que me coloque o que eu tenho de melhor. Eu, como reitor e como professor, eu tento construir na minha comunidade acadêmica e na sociedade onde eu atuo para despertar nas pessoas o que tem de melhor. E quero dizer, uma das coisas melhores que a gente pode oferecer para a juventude desse país e para os trabalhadores é uma educação de qualidade, é um ambiente formativo de qualidade, e é esse que nós estamos aqui a favor da educação. E dialogando, não estamos aqui dizendo, é melhor do que a saúde, é mais importante. Não, o que eu estou dizendo é que nós temos que fazer como governos anteriores, buscar alternativas. Nós já tivemos dos fundos soberanos desse país. Por que a gente não usa os royalties para a gente poder usar e colocar na educação, como já foi dito aqui? E o que aconteceu no ano passado? Desmobilizou essas ações, né? Inclusive desonerando empresas internacionais, que o melhor negócio do mundo é o petróleo e o armamento. Né? E as drogas, são três grandes negócios. Né? Você desonerando empresas internacionais para que possam aqui e poderem pegar esse dinheiro da desoneração e colocar, por exemplo, na saúde, na educação. Agora, Jeff, se me permite, só porque está chegando já ao final do programa, você falou em Arnaldo, você fez a citação a Arnaldo, você falou dos royalties, que é uma coisa importante. De maneira indireta aqui, não quis falar o nome, mas é de uma referência. Não estou nem julgando que a referência que você deu ao Arnaldo, não, mas é uma liderança política importante da cidade, sem dúvida. Um ex-prefeito popular. Os royalties são a principal fonte de financiamento do erário municipal, né, hoje. Como é que você está vendo? A gente fez uma entrevista, eu e a Udi fizemos uma entrevista com você recentemente na Folha da Manhã. O seu nome foi ventilado como possibilidade de uma via alternativa para prefeito em 2020. Até para sua experiência como gestor, você falou aqui, detalhou. Você, de pronto, disse que não era aquele momento, embora você não impedisse que isso pudesse correr lá na frente, não vetasse isso no futuro. E você fez inclusive como gestor, você fez uma análise das dificuldades que o prefeito Rafael Diniz estaria enfrentando na prefeitura como gestor. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você vê, já que você se tirou fora como personagem, isso não quer dizer que você esteja fora como observador e analista. Como é que você vê 2020 na eleição municipal de Campos? Bom, Luiz, eu acho que agora você talvez compreenda, às vezes, até mais intensamente o motivo pelo qual eu percebi que eu posso colaborar mais na educação. Aquela época da entrevista ainda não tinha o sobrecontingenciamento, né? Mas o cenário nosso da educação exige hoje que todos nós estejamos atentos a isso, e eu percebi, né, que hoje a minha contribuição
para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, atuando como educador, como gestor da educação. Então, por isso, eu logo fiz de pronto que eu não tenho, nesse momento, qualquer intenção não, eu não vou disputar, lógico que até para isso tem todo um caminho, né? Sim, sim. Então, assim, eu não, isso está fora do meu horizonte agora de curto prazo, tá? Não quero dizer que isso não possa vir a acontecer ou não acontecer. Eu não sei o que vai acontecer depois. Hoje eu estou completamente envolvido na questão da discussão para a melhora da educação deste país, ao lado de todos aqueles que acreditam. A questão do cenário de 2020, como eu falei, né? Nós temos hoje duas forças políticas muito claramente definidas, com um conjunto de outros que têm chance, e você muito bem colocou isso no início, né? Outras forças políticas, outras pessoas com capital político. Isso é muito bom. Muito bom porque eu sou reitor eleito, fui eleito diretor-geral do meu campus, o Campus Centro aqui, fui reeleito e hoje fui eleito como reitor, então participei de 3 processos, vou me colocar no próximo processo. E a eleição é um processo muito bom porque é um tempo de intensificação do diálogo. Não é que na gestão a gente não dialoga, mas é um momento em que você apresenta os seus projetos, mas que você ouve muito da comunidade. Então, é muito ruim quando nós só temos 1, 2 opções para a gente poder escolher, porque a gente diminui o debate. Então, assim, eu acho que primeiro que é rico saber que tem pessoas que estão dispostas a se colocar como prefeito dessa cidade. Eu, como reitor, quero dizer que já é um grande desafio, né? Imagino como prefeito de uma cidade com todas as lacunas e desestruturas sociais que se apresentam em um contexto difícil. Poucos querem assumir essa responsabilidade de fato. Muitos querem, mas não sabem o drama. A dimensão. Num drama, eu estou falando do ponto de vista como gestor, de você conciliar e de você projetar, mas os dramas das consequências, né? Porque infelizmente hoje está tudo sendo judicializado, em alguns aspectos é muito importante, mas infelizmente a gente sabe que, né, nós vimos agora o que aconteceu recentemente no Tribunal de Contas, né? Então, assim, o gestor também, ele... Você fala da Operação Quinto do Ouro, né? Sim. Não então... da aprovação das contas de Rafael. Não, eu estou falando... Da Operação Quinto do Ouro. Isso, que... Da prisão dos conselheiros. Dos conselheiros, né? Aqueles que deveriam zelar pelo bom uso da coisa pública envolvidos, ou pelo menos aí se colocado como envolvidos. Isso é muito triste, porque aí você enfrentar o lobby, infelizmente nós temos alguns empresários muito mal intencionados, né, nesse processo. Então, assim, o gestor público, e você tem um conjunto de demandas que você quer resolver, que você quer atender. Então é um drama. Então, assim, primeiro eu quero louvar a todas as pessoas que se colocam, né, nessa posição, porque é muito importante ter pessoas que querem se dedicar a essa questão. A minha questão é por um outro motivo, né, e não por me colocar numa situação dessa. É só porque eu tenho hoje uma outra pauta importante. E como você vejo... Você vê então eu vejo, como eu vou aqui ser um pouco redundante, pelo cenário que se coloca, né, as candidaturas que vêm se apresentando pelas tradições do município, do nosso atual prefeito, mas também de uma representação, hoje me parece que é o Vladimir, né? Então o Rafael e o Vladimir se parecem hoje como 2 forças políticas que têm uma chance, né? Se eu tivesse uma bolsa de apostas, né? Provavelmente esses 2 candidatos nos parece, neste momento, com uma chance maior, né? Para estar nesse segundo turno. Isso não significa como nós fomos surpreendidos em 2016, né? Que ainda 2018 também, né? 16, 18, Zema, né? E o Itz é um negócio... Então, assim, nós estamos ainda compreendendo esse fenômeno, né? Hoje, infelizmente, as narrativas... Falo que eu sou também muitas vezes vítima desse processo. Você pega um discurso e você pega alguns pedaços desse discurso e constrói uma narrativa com uma facilidade muito grande e sem muita responsabilidade para você espalhar em verdades, ou pelo menos um olhar diferente. Então, assim, está tudo muito
muito novo. Então, assim, eu apostaria nessas duas candidaturas, né? Mas quero dizer que tem outras candidaturas também competitivas, né? Deve vir também. Por enquanto, pré-candidaturas. Né? Pré-candidaturas, né? Que estão se colocando, mas eu vejo esses dois nomes hoje como aqueles que se colocam num patamar um pouco acima, né? Com um pouco mais de densidade, com possibilidades. Isso não significa que isso irá acontecer, porque na vida não são fotografias, são vídeos, né? São filmes, né? Então, como é que vai desenrolar isso? Como é que vai estar o governo federal, o governo estadual? Que nós sabemos como tem a influência, seja das forças do governo estadual como do governo federal, também na política local. Acho que mais, até às vezes, o estadual, né? O federal, muito mais pela uma associação maior. Hoje, como a coisa está muito personalizada, o que é muito ruim, né, mas é muito personalista, né, essas adesões elas também contam. Então, eu não queria ultrapassar muito aquela minha análise muito modesta, mas é a minha percepção das forças políticas que estão. Professor Jefferson Manhães, reitor do IFE, Instituto Federal Fluminense, agradecemos muito a sua presença aqui no Folha no Ar, primeira edição que está terminando agora. Vou colocar agora o direto da redação para que a gente encerre. Eu só queria, Marcos, se me permite, tivemos aqui a Semana Educação está na pauta, tivemos aqui na segunda-feira o secretário de Educação Brende Arenari, tivemos hoje o reitor do IFE, professor Jefferson, que eu agradeço. Vamos ter amanhã outra educadora, a professora Beatriz Diniz, mãe do prefeito Rafael Diniz. Sim. Vai estar aqui amanhã. E terminamos a semana, na quinta-feira, com o vereador Frank Areias, que o Arnaldo já citou. É o pré-candidato aí de São João da Barra. Falamos de Campos agora, mas tem São João da Barra também, vai eleição municipal. E no dia 31, na sexta-feira, o empresário do ramo de saúde, o Carlinhos Bacelar. Melhor não podia ser uma semana dessa, né? Então terminamos assim. Muito bem escolhido. Bom, vamos então, Aloysio, obrigado. Um bom dia para você, bom dia também para você, Arnaldo, bom dia, professor. Bom dia. E vamos agora ao Folha no Ar. Aliás, terminando o Folha no Ar, o direto da redação com a Paula Vigneron. Bom dia, Marco Antônio, Arnaldo.